Eu ouço muito por aí. E, de fato, eu acho que seria uma das expressões que alguém usaria hoje. Ok, ótimo. Bom, já um bom início. Essa mãe está, na verdade, sendo super protetora no caso do vídeo que a gente acabou de passar. E o que mais? O que mais a gente poderia dizer em termos assim, o que uma sociedade enxergaria uma atitude dessa que essa mãe teve, mãe adotiva? Só a questão de superproteção? Vocês não acham, por exemplo, que para a parte da sociedade essa atitude da mãe, ela não estaria de alguma maneira incentivando o ato dele? O que vocês acham? Quem está chegando agora não assistiu o vídeo, né? Eu vou passar aqui o link para que você quiser assistir. A gente está discutindo exatamente um vídeo que a gente acabou de passar aqui, tá bom? Enfim, o que mais? Assim, é um vídeo de uma mãe que é o filho adotivo encharca a casa e ela, ao invés de expulsá-lo, ao invés de abandoná-lo, ao invés de devolvê-lo, né? Ela simplesmente o pega no colo e o abraça. Como é que a sociedade enxerga essa atitude? O Walter já falou que é questão de superproteção, que alguém poderia dizer que ela está sendo superprotetora. O que mais? Só a superproteção? Bom, eu fiz algumas perguntas só para a gente entender. Eu queria perguntar que palavra definiria a atitude dessa pedagoga? Para você, que palavra que te vem à mente quando você assiste um vídeo como esse? Quem quiser pode assistir aqui, tá? O link está no chat. Que palavra que definiria? Que palavra vem à sua mente? Eves, sim? deixa eu apresentar minha amiga que está ouvindo nossa aula aqui hoje, ó. Aqui. Oi, tudo bem? Olá, Nós estamos no trabalho. Dá para ver, fã de máscara. Legal. Sejam muito bem-vindos. A gente também tem a Nathalie, que é irmã da Kathleen, salvo engano, que também está presente na nossa aula. Muito, muito bom. Bom ter vocês aqui. Sim, Ieda, pode falar. Eu acho que mas minha amiga confabulando, a gente acha que essa mãe constrangeu o filho com a bondade. Tipo assim, ele já estava acostumado, né, a ser muito maltratado, e aí, com a bondade, ela resgatou ele com a bondade, com uma forma de envergonhá-lo pelas coisas erradas que ele estava fazendo. Excelente, Ieda. Por exemplo, olha, você falou dessa questão de constranger, me veio à mente um texto. E eu queria mostrar aqui para vocês esse texto. Olha que texto interessante que toca exatamente nessa passagem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Interessante pensar essa questão do constrangimento. Por quê? Exatamente pelo aspecto o que esse vídeo que eu mostrei, o link está aqui no chat, é exatamente isso. Ao invés de que ela tinha direito de dar uma punição severa para esse filho adotivo, ao invés disso, ela o constrange com seu amor. Na verdade, se vocês quiserem, depois eu posso mandar um link da entrevista desse pedagogo, Roberto Carlos Ramos, em que ele fala assim que, nessa situação em particular, a mãe perguntou para ele: meu filho, o que mais eu posso fazer para te mostrar o tanto que eu te amo? E isso fez toda a diferença na vida dele. O que talvez para o Roberto Carlos Ramos, eu não sei se ele é cristão ou não, mas o que ele escreve, fala sobre pedagogia do amor, talvez uma palavra bíblica, para tentar, que é uma palavra nossa, cristã, que ilustra ou que representa bem essa reação, é a palavra graça. Por quê? A palavra graça, qual foi a definição mais básica que nós temos dela? Alguém poderia ligar o microfone? Quando a gente fala assim, o que é graça? O
qual que é a definição que vem à nossa cabeça? Qualquer um pode responder, nossos alunos, o que é graça? Receber sem merecer? Ok, receber sem A lei merecer. diz. Ele Exato. recebeu amor sem merecer. Isso, exatamente. Porque, deixa eu explicar, na aula passada nós falamos sobre a misericórdia. A misericórdia, nós vimos, é quando Deus não dá o que nós merecemos. Por exemplo, no caso do filho, que eu mostrei o vídeo agora no início, o link está aqui. Ele merecia uma surra. Ao mesmo tempo, a mãe foi misericordiosa porque não deu a ele o que ele merecia e ainda mais o abraçou, o afagou, deu algo que ele não merece. Então, isso é graça, é um favor imerecido, mas a gente poderia especificar mais. Quando fala de favor imerecido, que favor é esse que a graça, no caso de Deus, nos concede? Nos concede um favor, mas quando a gente fala favor imerecido, qual favor a gente está dizendo? Salvação? Salvação. O que mais, além da salvação? Deus nos dá a salvação, mas não Ele somente a salvação. cercia a gente de pecar? Também. Isso é um ponto importante. Amor. Isso é um ponto importante. Tanto a Silene quanto a Ieda tocaram em dois pontos fundamentais. Vai. Quando Deus nos salva, quando Ieda disse, ele cerceia de pecar, é o mesmo que dizer que Deus nos livra da escravidão do pecado. E esse é um favor fabuloso que Deus nos concede. E é graça porque nós, de alguma maneira, não conseguiríamos sem esse favor imerecido. Então, se você quiser entender a definição de graça, eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil para você. O que é graça? Eu vou explicar essa definição, tá? Para você entender um pouco mais as características dessa graça. E alguns pontos aqui eu talvez não vou conseguir avançar muito, porque o capítulo é extenso. Mas quando a gente fala graça, a gente quer dizer isso aqui que eu vou colocar. Graça, então, é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas a criaturas culpadas. Que tipo de favor nós estamos falando? De concessão de bênçãos espirituais de salvação, entre outras coisas. Então, essa definição toca numa primeira característica da graça. A graça de Deus, assim como o nosso próprio Deus, ela é eterna. E eu queria provocar um pouco aqui a sua reflexão sobre isso. Mas antes de provocar a sua reflexão, deixa eu mostrar um texto bíblico que me intrigou quando eu estava preparando essa aula, que o Heber Carlos Campos, o autor do livro que nós estamos trabalhando, ele diz para nós. O texto bíblico é 2 Timóteo 1, verso 9. Se você quiser abrir aí também, não tem problema, tá? 2 Timóteo 1, verso 9. Deixa eu projetar aqui para você também me acompanhar na leitura do texto. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Algo interessante que eu queria provocar a sua reflexão. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Qual é a primeira característica da graça? A graça, ela é eterna. E aqui eu queria levar você a refletir um pouco. Se a graça é eterna, então significa que antes de tudo acontecer, Deus já tinha dispensado a nós toda a graça necessária? É isso que Paulo está dizendo? Quando ele fala que fomos salvos por uma graça que nos foi dada antes dos tempos eternos? Ou uma pergunta mais específica. Então significa que antes da queda do homem, antes do pecado do homem, em Gênesis 3, Deus ele já tinha então determinado ser gracioso para conosco. Quando a gente fala da graça eterna,
É isso que quer dizer? O que você acha? Deus nos deu essa graça antes mesmo de pecarmos? Sim, pastor. Deus sim. Para os seus eleitos, sim. Ok, ótimo. Sim, Deus de fato deu essa graça. Ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, antes de que tudo acontecesse, ele já tinha resolvido, e veja bem o texto de Paulo, aqui só para você entender a linguagem bíblica que Paulo coloca aqui para nós, inspirado por Deus, ele fala conforme a sua própria determinação. Ou seja, determinação e graça. Antes dos tempos eternos, Deus determinou em si mesmo ser gracioso para conosco. Ou seja, essa foi uma decisão livre, uma decisão definitiva e soberana de Deus em ser gracioso para conosco. Já parou para pensar que isso é fantástico? Antes de Deus criar todas as coisas, ele já tinha determinado e providenciado tudo o que era necessário para a nossa salvação, para o nosso bem, nos concedendo a graça de uma maneira totalmente antecipatória, mesmo sabendo que eu e você iríamos pecar pela nossa própria vontade, mesmo sabendo que eu e você iríamos desobedecê-lo várias e várias vezes, Deus já tinha resolvido ser gracioso. Ou seja, a primeira característica dessa graça é uma graça eterna. E se pode conferir isso, tem um outro texto, quem quiser abrir para nós e habilitar o microfone, Apocalipse 13:8. Vou colocar o texto aqui no chat. Apocalipse 13:8. Alguém que puder, abre esse texto e leia para nós, para a gente conferir como é que Apocalipse também fala o mesmo que Paulo, com outras palavras. Apocalipse 13:8, lá no finalzinho da Bíblia. Alguém que achar aí pode habilitar o microfone e ler esse texto para nós. Alguém achou? Temos aqui 18 Positivo, pessoas. pastor. Beleza, pode ler, Walter. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e foi morto. Qual que é essa versão, Walter? Minha versão é a nova atualizada. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. A revista é atualizada, Almeida Revista Atualizada, ela é um pouco mais clara. Mas essa versão sua é boa. Deixa eu só projetar aqui para explicar um pouco a diferença. Só para quem não ainda talvez acostumado a essa linguagem, quando a gente fala versões da Bíblia, são edições de traduções diferentes que a Bíblia nos apresenta. Então, a versão revista atualizada diz assim: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a gente precisa explicar isso bem. Não é que Cristo já tinha sido morto antes da criação, porque ele morreu numa sexta-feira no Calvário, às 3 horas da tarde. Isso foi histórico. Ocorreu dessa forma. Mas o que Apocalipse está nos dizendo é que a decisão, a determinação da sua morte que nos concede graça, ela já tinha sido feita antes da fundação do mundo. É isso que Apocalipse quer nos ensinar. Ou seja, antes que tudo acontecesse, já havia determinação de Deus para que o Cordeiro pudesse ser morto. Então, esse é um ponto importante. Então, a primeira característica da graça, a graça ela é eterna. Mas uma outra característica é que essa graça, ela também é uma graça que traz rica. Outra pessoa, por favor, abre em Efésios 2, versos 6 e 7. Parece que Ieda quer fazer uma pergunta? Sim, Ieda. É como um livro escrito que a gente ainda não leu. E o final dele já está lá. Só que a gente ainda não chegou nem na metade. Esse seria o sentido desse texto de Apocalipse. A história já estava escrita, só que a gente ainda não chegou na metade dela, ou talvez a gente não sabe em que ponto que a gente está
desse livro, mas que ele já Uhum. ele já tem um final, ele tem. É isso, mais Ótimo. ou menos assim? Sim, uma boa analogia essa do livro. Uma outra analogia que a gente pode dar a respeito dos planos de Deus é como se o plano de Deus fosse um projeto de arquitetura de uma casa. A casa não existe ainda, ela é só um projeto. Mas todos os detalhes dessa casa, as cores, as dimensões, a divisão dos quartos, o tempo de obra que vai levar para a construção dessa casa, quem vai participar da construção delas, os pedreiros, os serventes, eletricista, encanador, todos esses detalhes já estão decididos. É esse o sentido de Apocalipse 13:8. Antes da fundação do mundo, todos os detalhes, quando Cristo ia nascer, em que circunstâncias ele ia nascer, em que período ele ia nascer, quando que ele iria morrer, tudo isso já estava determinado. É isso que Apocalipse 13:8 quer nos dizer. Ou seja, o livro já estava todo escrito, só que ele ainda precisava ser executado. O que de fato ele foi, está sendo e será executado até a sua consumação. Essa é a linguagem de Apocalipse. Boa participação, boa analogia, Ieda. Sim, é isso. Mas tem um outro aspecto da graça de Deus, que a graça de Deus também ela é rica. Eu queria também explorar esse aspecto. Efésios 2:6 e 7. Alguém pode ler para nós esse texto? Pastor, eu vou ler. Sim, E, Kathleen. e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Obrigado, Kathleen. O texto fala de suprema riqueza da graça. Vamos pensar em que sentido que a graça ela é rica. Que riquezas são essas que o texto fala? Ou se eu posso fazer outra pergunta, eu e você temos experimentado as riquezas da graça? E que riquezas são essas? Vamos parar para pensar. Como é que a gente experimenta essa graça? A gente falou da salvação, mas eu queria que a gente destrinchasse isso um pouco. Como é que no dia a dia da salvação, ou no dia a dia, a gente experimenta essa graça de Deus? Para pensar alguns segundos. De que forma eu e você experimentamos a graça de Deus? O que você faz? Pastor, pelos cuidados que Deus tem revelado, tido para conosco. Por exemplo, nos dando moradia, nos dando saúde e tantas coisas, ou melhor, todas as coisas que a gente necessita para a nossa sobrevivência. Ótimo. Sim, esse é um dos aspectos da riqueza da graça. Tem outros É, aspectos? Sim, Ieda. estou falando demais hoje, né? Não, fica à vontade. Eu acho que é a doação do Espírito Santo, quando Cristo subiu para estar habitando em nós, mesmo a gente sendo pecador. A gente tem a Ótimo, presença do Espírito Santo junto com a gente, que é o Deus conosco todos os dias. ótimo. Eu queria explorar então essas duas respostas. A gente tem outros aspectos. Quando o Walter falou dos cuidados de Deus, você já parou para pensar que quando você, por exemplo, levanta de manhã na sua casa e você pode desfrutar um bom café da manhã, isso é graça de Deus? Em seus vários aspectos? Eu já devo ter falado isso, a temperatura do café, ser um café, o cheiro do café, você poder desfrutar da companhia dos seus no café da manhã, você poder contar com a proteção e poder contar com a garantia de que você tem esse pão de cada dia. Quando você corta o pão e você de repente passa aquela manteiga que você gosta, e o pão está quente, ela derrete, se, a, você se deleita em Deus porque isso é graça. Ou vamos pegar um pouco que a Eda falou, a habitação do Espírito. Já parou para pensar que quando nós estamos indecisos, ou temos um período muito difícil, uma decisão importante para tomar, nós estamos inseguros ou incertos, aquela
orientação do Espírito em nosso coração, aquela confirmação interna de que aquilo é a vontade de Deus, que isso é graça de Deus, o cuidado de Deus direcionando as nossas vidas. Deixe-me talvez falar de um outro aspecto. Quando, por exemplo, eu e você reconhecemos o nosso pecado, oramos a Deus, pedindo perdão, nos arrependemos, e aquela paz vem ao nosso coração, na certeza de que fomos perdoados, você consegue entender que isso é graça de Deus? Que essa paz, ela só é possível porque Deus resolveu ser gracioso? Ou deixa eu, não sei quantos aqui tem filhos ou não, quem não tem, me perdoe a analogia, me perdoe assim, você pode usá-la de uma outra forma, mas quando, por exemplo, você pode dar um abraço no seu filho, dar um cheiro nele, você pode falar para ele, fica com Deus, Deus te abençoe, isso é graça? Ou alguma coisa que a gente tem uma certa privação agora, que é momentânea. Quando eu e você podemos nos reunir na igreja, sem receio de perseguição, de morte ali, com a proteção do Estado para o nosso culto, que podemos cantar publicamente, falar de Deus publicamente, você entende que isso é graça de Deus? Então, quando Paulo fala da suprema riqueza da graça, dentro do contexto que ele está colocando, é a salvação como um todo, mas essa salvação de um Deus que nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa expressão que eu vou colocar aqui, lugares celestiais, é uma expressão importante. Porque o que significa esses lugares celestiais? Você já parou para pensar? Paulo diz que Deus nos fez em Cristo assentar nos lugares celestiais. Só que nós estamos no mundo, vivendo aqui. O que significa lugares celestiais? O que ele quer dizer quando Deus nos fez assentar nesses lugares celestiais? O que você acha? Pensa aí e se puder nos ajudar respondendo. O que significa lugares celestiais? O céu, a glória eterna? Ou Paulo, na verdade, está falando de um tipo de bênção que Deus já nos concede aqui nesse mundo? Enquanto você pensa, alguém pode ler para nós, por favor, e abrir para nós já agora, por antecipação, no texto bíblico que está sobre a salvação, gente, é o nosso próximo tópico, Romanos 11, 5 e 6. Tá? Alguém já abre para nós Romanos 5, 11, 5 e 6. Voltando aqui. Lugares celestiais, o que significa? Deus já nos fez assentar. Eu achei bastante interessante a interpretação do Heber Carlos Campos, você vai encontrar nesse capítulo sobre graça. E quando Paulo fala que Deus nos fez em Cristo assentar nos lugares celestiais, não é que simplesmente Deus nos colocou numa estratosfera espiritual. Mas o que ele quer dizer é que ele nos cercou de tal forma de bênçãos, de tantas delas, e que como se nós já estivéssemos cercados por essa vivência espiritual, por essa, vamos chamar assim, por essa quantidade de dádivas que Deus nos concedeu. Então, quando a Escritura que fala de lugares celestiais, está falando exatamente dessa situação específica. Ou seja, ele nos fez habitar em lugares celestiais significa que ele nos concedeu a graça de desfrutarmos aqui de bênçãos espirituais de toda sorte. Então, esse é o sentido de Paulo de bênção espiritual. Ou seja, Deus nos fez assentar em Cristo significa que mesmo que nós não estamos ainda no céu, na glória celestial, ele já nos deu a desfrutar de bênçãos que são como se ele nos desse aqui uma entrada, um aperitivo daquilo que ele não vai nos conceder. Então, esse é o sentido de Paulo de bênçãos espirituais aqui no texto de Efésios, capítulo 2, salvo engano, versos 6 e 7. Outro ponto que eu queria trabalhar a respeito da graça, nós já falamos que ela é eterna, nós já falamos que essa graça ela é rica, mas outro aspecto é que essa graça também é soberana. Nós vamos estudar agora após a Ieda participar aqui. Sim. Eu, mas minha amiga chama Marlúcia, viu? Tá, joia. Conversando aqui, a gente está pensando o seguinte: Deus, ele é gracioso quando ele dá tudo isso para gente que o Senhor colocou, né? Já desfrutando agora.
Mas ele deixa de ser gracioso quando a gente está sofrendo, então, nesse sentido? Não, né? Porque Não. o sofrimento, ele existe, igual a gente viu lá o nosso missionário lá no Líbano, com aquela explosão lá, e muitos outros missionários devem estar sofrendo, enquanto a gente está aqui no bem bom, né? Deve estar sofrendo perseguições, tem muitos missionários, muitos crentes por aí, no mundo afora, sofrendo perseguições ou até falta de alimentação, ou muita coisa, mas eles não deixaram de ter a graça, né? Mesmo no sofrimento. Ah, sim. A questão é boa pergunta, Ieda. A gente ia falar um pouco sobre isso na questão da salvação, mas a gente pode já antecipar aqui. Sofrer é graça de Deus? Padecer é graça de Deus? Se é, por que, com qual propósito Deus, então, nos dá esse sofrimento? O que vocês acham? Sofrer também é graça de Deus? Se sim, por que é graça? E qual seria o propósito de Deus no nosso sofrimento? Tem livro sobre isso, eu vou dar uma indicação aqui, tá? Sobre essa questão, mas eu queria pensar que você pensasse um pouco em que sentido graça a graça de Deus se manifesta também através do sofrimento. Pode pensar aí. Alguém tem alguma ideia? Por que sofrer é graça? Tem um texto que fala literalmente isso, mas eu queria que você, por favor, nos ajudasse. Por que sofrer é graça, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Marlúcia quer falar. Não. Pode falar. Ela está falando aqui que é para aperfeiçoar a gente. Espiritualmente falando. Ótimo. Engrandecer espiritualmente. Esse é um dos aspectos. Para nos aperfeiçoar, para nos santificar no sofrimento. Mas tem um outro aspecto do sofrimento que é a questão em si do propósito de Deus em nos fazer mais parecidos com Cristo. Porque se o nosso Senhor Jesus, sendo quem foi perfeito, sofreu e sofrendo, ele recebeu isso como favor de Deus para nós, nós também, quando sofremos, nós também recebemos isso como favor de Deus para nós. Então, o C.S. Lewis, um autor que eu gosto bastante, o autor, acho que a obra mais conhecida dele é As Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis costumava dizer que o sofrimento é um megafone de Deus. Por quê? Quando o ser humano ele não está ouvindo de uma maneira através da abundância, através da riqueza, do cuidado e da proteção, ele diz que então Deus se vale do sofrimento para falar conosco ou nos ensinar. É claro que não é que Deus, de alguma maneira, ele é como se fosse sádico no sentido de proporcionar um sofrimento só pelo sofrimento em si a nós. Muito pelo contrário, a ideia é que Deus, quando ele nos concede o sofrimento, ele na verdade está sendo gracioso, porque ele não está nos concedendo algo que ele deu ao seu próprio filho, porque o seu próprio filho sofreu, que sofreu por nós e sofreu de todas as formas, oposição, perseguição, dor, abandono. Então, por isso que a graça ela é também parte, ela também pressupõe, melhor dizendo, o sofrimento que é o padecer por Cristo. Tem um texto muito interessante, se você quiser conferir, antes de a gente chegar ao texto de Romanos 11, 5 e 6, que é o texto de Filipenses, capítulo 1. Olha o que Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 1, na parte final do capítulo. Eu vou projetar aqui para você conferir como é que Paulo vai expressar isso de outras palavras. Ok. Verso 29.
Olha que interessante aqui. Porque Paulo está dizendo aos crentes de Filipos: vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. É claro que o contexto aqui, Paulo está falando de perseguição. O contexto é, os crentes de Filipos estavam sendo perseguidos por serem cristãos. E Paulo então vai argumentar com eles que isso também era graça de Deus, porque Deus não deu apenas a graça deles crerem em Cristo, que eles já tinham crido, mas Deus concedeu a eles a graça de sofrerem por Cristo quando eles estavam sob muita perseguição. Então, é isso que Paulo quer dizer quando ele fala padeceres por Cristo. Bom, agora a gente vai para outro aspecto da graça, que é um aspecto um pouco mais complicado, tá? Que é a questão da soberania da graça. Eu queria que alguém, por favor, abra em Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6, para a gente ler esse texto, que é um dos aspectos da soberania da graça, ela se manifesta nesse aspecto específico. Romanos 11, 5 e 6. Quem que pode ler para nós? Alguém pode ler para nós? Romanos 11, versos 5 e 6. Eu posso ler. Sim, vai lá, Alessandro. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ótimo. Outro aspecto da graça, muito debatido, não um aspecto simples e tranquilo, é de que a graça de Deus, ela é soberana. Ou seja, Deus concede a quem Ele quer. Não tem o homem o direito de exigir que Deus seja gracioso, porque é uma prerrogativa de Deus, a sua livre vontade, em ser gracioso para com quem Ele quer. É claro que o aspecto principal dessa graça que eu estou falando é a graça salvadora. A graça no sentido de conceder a alguém a oportunidade de crer em Cristo e por isso ser salvo. Existe um outro aspecto da graça que o João Carlos colocou lá no chat já há alguns minutos, que é a graça comum, que é o fato de que Deus, ele é bom, ele é gracioso no sentido específico para com todas as suas obras, ou seja, para com os ímpios e para com os crentes. Um exemplo simples é a própria chuva, sol, que não faz acepção de pessoas. A chuva cai na fazenda de um crente como na fazenda de um não crente. O sol, ele aquece um crente e um não crente. Então, são coisas que Deus concede a todos. Mas existe um sentido particular da graça, é desse sentido que Paulo está falando em Romanos 11, 5 e 6, que é o sentido da salvação. E Paulo diz mais, ele diz que é a eleição da graça. Ou seja, que essa eleição, e depois eu convido você a ler todo o capítulo 11 de Romanos, né? Romanos 11, todo o capítulo, vou colocar referência aqui, e vou falar para vocês lerem todo o capítulo. É um capítulo que Paulo vai argumentar que graça salvadora Deus concede a quem Ele quer. Não depende de quem quer, não depende de obras, não depende de quem corra, não depende de absolutamente ninguém. É da sua livre vontade ser gracioso com quem Ele quer. Eu queria projetar aqui um trecho do livro, tá? Que é uma citação de um teólogo que eu gosto bastante, que é o Arthur W. Pink, que eu acho que é importante projetar aqui. Eu estava corrigindo que eu vi que a citação estava um pouco errada. Ok, deixa eu projetar aqui para vocês essa citação do Arthur W. Pink. Eu achei fantástica essa citação, porque resume bem essa ideia da graça ser soberana. Olha o que diz aqui. Arthur W. Pink. A vida eterna é uma dádiva, e, portanto, não pode ser concedida por obras, nem reclamada como se fosse um direito. Se a salvação
é uma dádiva a quem não tem o direito de dizer a Deus é uma dádiva, né? Deixa eu mudar aqui. A salvação é uma dádiva a quem não tem o direito de dizer a Deus a quem ele deveria concedê-la. O que o autor da Bíblia está dizendo para nós? Que se a salvação ou se essa graça é uma dádiva, ela não pode ser reclamada, ela não pode ser exigida. Deus concede a quem ele absolutamente quer. Essa graça ela é soberana. E parece duro dizer isso, mas é como que dizer que Deus, na sua livre vontade, ele não escolhe os bons ou aqueles que nós achamos que merecem a salvação. Porque ninguém merece. Segundo, ninguém é bom. Nós já estudamos isso na aula retrasada, que bom, essencialmente, originalmente, só Deus ele é bom. Somente Ele. Então, quando Deus ele resolve ser gracioso, ele resolve ser gracioso para com todos aqueles que são pecadores, falíveis, imperfeitos e que merecem, pelo contrário, a condenação, o inferno, a perdição eterna, o afastamento irremediável da presença de Deus. Contudo, ele resolveu ser gracioso com alguns, pela sua graça, somente pela sua graça. E esse é um aspecto que eu fico pensando que nós, igreja, deveríamos refletir melhor. Ser salvo não é uma questão de influência familiar. Claro, quando você tem uma família que ensina os princípios evangélicos, isso é algo bom, ninguém questiona isso. Mas o ponto é que ninguém é salvo porque os pais são crentes, porque a família é crente. Ser salvo também não significa ter um bom desempenho moral para se tornar um cristão. Nós podemos confundir isso. A gente até chega a falar, pode de forma muito vulgar, ou seja, de forma muito comum, nossa, mas a pessoa tal, ela tem uma vida tão idônea, só falta ela ser salva. Como se fosse assim, nossa, ela está quase. Só que, na verdade, em termos da salvação, não existe um quase salvo. Ou é, ou não é. Ou seja, a pessoa creu em Cristo como seu único Salvador, ou ela não acreditou, e ela é inimiga de Deus, afastada de Deus. E eu acho que esse conceito de uma graça soberana, que através da eleição, aqui acho que a gente vai ter que parar, porque senão a gente vai avançar muito no conteúdo, mais do que precisa, porque ainda temos outras aulas sobre esse assunto. Mas quando a gente então entende essa soberania da graça de Deus, a gente não incorre em dois erros muito comuns no nosso meio. Primeiramente, do moralismo, de achar que, na verdade, Deus se agradou de nós, ou que Deus se agrada por um mero desempenho moral, e não é isso. Não significa que Deus não, ele espera de nós obediência aos seus mandamentos. Mas mesmo quando eu e você obedecemos os mandamentos dele, compreenda, é graça. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso ele nos deu o seu Espírito, como Ieda destacou já na aula. Em segundo lugar, também nos livra do perigo do relativismo, de achar então que todo modo de vida, ou toda religião, ou toda forma de crença levam a Deus. Não, não levam a Deus. Por quê? Sem Cristo, esse homem ele está separado de Deus. Então, quando a gente fala de graça de Deus, nós não podemos dissociar de Cristo, porque a graça de Deus por intermédio de Cristo, em Cristo. Então, essa graça ela é cristocêntrica, ela é cristo-referente, ou seja, a graça veio a nós por causa de Cristo. Então, mesmo quando eu e você conseguimos minimamente fazer algumas coisas, é graça de Deus. Ed, Sim? podia dar uma palhinha antes de terminar em Marcos 2:17? Eu acho que eu sei o texto que está falando. Textinho complicadinho. Mas sim, vamos lá. Marcos 2:17. 2:17 ou 12? Ieda. Ok. Sim. Tá. Esse texto é importante. Deixa eu projetar aqui para todo mundo. Bom, Ieda, bom que você interrompeu na hora certa. Olha que texto interessante que Ieda também tem que destacar. Tendo ouvido Jesus isto, ou seja, a respeito dos
fariseus, né? Respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos explicar o contexto da passagem para entender essa fala de Cristo. Cristo, Só sim, antes de eu explicar, eu vou fazer uma perguntinha. Quando ele fala justos, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Aí está a minha dúvida, né? Porque todos tá, são ótimo. pecadores. Ótimo. Eu vou explicar esse texto de Marcos e da luz de um outro texto de Lucas, pode ser? Uhum. Quando ele fala que não vim chamar justos, é uma ironia que ele está fazendo com os escribas e fariseus aqui do versículo anterior, porque estes se achavam justos. Mas eles se viam como justos por causa da sua ascendência, porque eram judeus, né, nascidos de judeus. Eles se achavam justos porque eles conheciam a lei, eles entendiam da lei, e se achavam justos porque eles criam que eles estavam dentro do reino de Deus pelas suas próprias obras. Quando Cristo fala não vim chamar justos, na verdade a gente poderia traduzir o seguinte: não vim chamar aqueles que se veem como justos, e sim pecadores. Vamos pegar um outro texto que vai explicar isso um pouco melhor. Vamos aqui para Lucas, capítulo 18, verso 9 ao verso 14, mas especialmente o verso 9 e depois o verso 14. Olha a parábola do publicano e do fariseu. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Qual que é o problema dos escribas e fariseus? Eles se consideravam justos. O Cristo falou: eu não vim chamar aqueles que se consideram justos. Eu vim chamar aqueles que, como o publicano, aqui no verso de número 13, diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O reino de Deus, ele é composto de pessoas que se veem, que se reconhecem como pecadores, não daqueles que se reconhecem como justos. Aí Esse é o cai sentido. naquela frase que o senhor falou, né? Que a questão da pessoa, às vezes, é tão bonzinho, que acha, não, esse aí morreu, vai para o céu direto. A maioria das pessoas tem essa mania, fala, não, aquela pessoa ali merece o céu, porque ela é boa. Ela só fez coisa boa, né? E, na verdade, não é o querer da gente, né? E a gente tem outra mania, além de mandar a gente para o céu, a gente manda a gente para o inferno. Ah, sim, a gente faz isso o tempo todo, Fala né? assim, não, aquela pessoa era tão ruim que com certeza ela tá lá com o capeta nessa hora, né? É desse jeito. Boa participação, Pastor? Ida. Oi. Sim, Alessandro. Então, de tudo isso, para mim, eu acho que, assim, pelo que eu estou refletindo aqui, é uma questão de foco, né? Porque, assim, quando a gente tem um olhar mais antropocêntrico, né, a gente tende a olhar mais, né, vamos supor, vamos eleger um parâmetro, né, os valores morais. Então, a gente acaba, né, achando assim, olhando para a nossa situação aqui, né, que nós nos aperfeiçoaríamos se a gente direcionasse, né, para as nossas obras e tudo, mas na verdade não é isso, né? O foco seria o quê? Né? A gente tem isso bem claro, a gente está olhando para Cristo, né? E assim, essa transformação, né, esse olhar sobre as nossas obras é uma consequência desse foco, né, desse olhar, né? E não uma coisa segunda, né? Essa seria a coisa primeira e as obras e tudo seria uma consequência, né, dessa relação que a gente constrói com Cristo. Exatamente. Na verdade, assim, você falou muito bem a sua fala inteira. A minha única correção é que essa relação não é que a gente constrói com Cristo, mas que Deus constrói em Cristo conosco. Só isso. Porque não é algo que parte de nós, mas partiu de Deus. E nós, então, respondemos pela graça também a esse relacionamento. Mas é exatamente isso, Alessandro. Quando a gente tem uma referência em Deus, em Cristo, nós conseguimos compreender que tudo o que acontece em nós em termos de aperfeiçoamento é graça, não é esforço. Não estou tirando de consideração o esforço, ele existe.
Porque também você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca, você não vai também querer que Deus, de uma forma assim, totalmente aleatória e unilateral, te aperfeiçoar. Mas ele compreende o seu esforço também. Mas a questão, o foco não é o seu esforço. Começa, na verdade, na obra de Deus. E o seu esforço, na verdade, é uma manifestação da graça de Deus. Porque sem essa graça, você poderia ter todo o esforço que você não ia sair do lugar. É isso que eu quero dizer. Queridos, salvação por moralismo é também um conceito espírita. É um conceito espírita de outras religiões, João Carlos. Boa participação também, bem lembrado. Eu queria só terminar com uma música do Índio Mesquita, que você talvez já deve conhecer. É de um CD chamado Reforma, e ele tem uma música chamada Casa Antiga. Eu queria que você prestasse atenção na maneira como ele faz uma analogia. Nós como se fôssemos uma casa. E veja o que Deus fez por nós. Eu vou projetar aqui. Eu queria que você ouvisse. Nós não vamos ouvir a música inteira, porque ela repete o refrão e o coro e tal. Eu só, enquanto eu projeto aqui, tá, pessoal? Eu queria só reforçar, tá? Com a Nathalie, tá bom, irmã da Kathleen, e com a Marlúcia, que vocês podem participar da nossa aula. Nossa aula aqui é aberta, tá? Ela é aberta para todo mundo. Então, vocês estão convidados, mais que convidados, para participar da nossa próxima aula. Gente, pessoal, vou ter que parar a gravação, porque eu lembrei que, por ser um vídeo do YouTube, se eu colocar, pode ser que o YouTube depois ele vai restringir esse vídeo que eu vou deixar da aula disponível